pessoal, já falamos aqui sobre a base teórica das metodologias ativas, algumas definições importantes. Já comentei sobre 3 técnicas diferentes classificadas como metodologias ativas que têm muita aplicação em sala de aula, então já apresentei essas técnicas, falei dos seus detalhes, dei exemplos que você pode experimentar e trazer para a sua sala. Agora eu queria ir para uma discussão um pouco mais, digamos assim, filosófica ou semântica, mas que é muito importante, que é a questão de definição e classificação. O que acontece? Muitas dessas ferramentas e propostas de metodologias ativas, elas são estruturadas e formalizadas em determinados espaços. E aí, para facilitar a referência a elas, nós damos nomes a elas. Como eu falei aqui, Jigsaw, aula invertida, instrução por pares, e aí você tem PBL, ensino maker, debate. Então você tem vários nomes e vários formatos. Fishbowl, né, que é o método do aquário. Então tem nomes para essas coisas. O problema é que às vezes os nomes podem gerar pequenas confusões. Por exemplo, você pode ver métodos com nomes similares e achar que eles são sinônimos, que eles são o mesmo método, quando na verdade são métodos diferentes. Eu vou falar agora de uma bem polêmica que gera um debate muito acalorado, que é o PBL, que o pessoal fala muito por aí, né? Que é a sigla em inglês para Problem Based Learning ou Project Based Learning. Na tradução livre seria aprendizagem baseada em problemas ou aprendizagem baseada em projetos. Muita gente trata os dois como sinônimos. Aprendizagem baseada em problema, projeto, enfim, PBL. Não são sinônimos, tá? Historicamente eles não são sinônimos e na estrutura pedagógica e técnica da aplicação, as técnicas são bem diferentes, com finalidades diferentes, desenvolvimento de habilidades e competências e conteúdos diferentes. E aí tem uma confusão extra que eu vou deixar mais para o final, tá? Mas vamos lá. O que é aprendizagem baseada em projeto e aprendizagem baseada em problemas? Eu não vou explicar a fundo o que são e como funcionam aqui, porque também são assuntos muito completos e complexos e amplos. Vale um curso só sobre isso que nós temos também aqui. Nós temos um curso só sobre aprendizagem baseada em projetos e aprendizagem baseada em problemas. Não deixe de fazer se você se interessar. É uma das ferramentas pedagógicas de metodologias ativas mais importantes e interessantes que eu já encontrei. Algumas escolas estão adotando como filosofia pedagógica, usa diretamente, a escola que eu trabalho atualmente usa só isso, então eu recomendo muito, mas elas são bem diferentes, é importante entender a diferença. Aqui eu vou falar apenas o básico para que se entenda a diferença, tá? A aprendizagem baseada em problema, ela tem um elemento fundamental que é o professor traz um problema, apresenta o problema aos alunos, e os alunos vão trabalhar para buscar a solução desse problema nos parâmetros que o professor estabeleceu. Qual que é a principal característica disso? O problema tem solução, tem gabarito, o professor já sabe a resposta e ele já sabe os elementos, os parâmetros que vão cercar o aluno até aquela solução. Então é como um videogame, o aluno vai por um caminho ali, você está jogando videogame, o cara que desenhou o videogame sabe o final da história, sabe a história que ele quer contar e criou as regras do jogo. Você só vai jogar, executar e chegar à resposta final, mas ela está pronta. A mesma coisa é a aprendizagem baseada em problema. O problema tem uma resposta definida que o professor já sabe e você vai percorrer no caminho para chegar até lá. É o que o pessoal nas universidades canadenses, na minha introdução que eu falei, fazia nas faculdades de medicina. Então, se você voltar lá no vídeo onde eu falo da origem histórica das metodologias ativas, eu menciono esse caso, que são universidades canadenses de medicina, faculdades de medicina, que usavam a técnica que a gente brinca, é a técnica do Dr. House, que é você chegar para os alunos e dar lá, ó, tem esse paciente X com esses sintomas, descobre o que ele tem. O professor já sabe a lista de sintomas, o professor já sabe a doença que o paciente tem e já sabe até os resultados de exame que ele vai fornecer para os alunos quando os alunos pedirem exames. Todos os parâmetros são controlados. Porque a proposta é que o aluno, através daquela experiência, aprenda uma série de coisas coisas específicas que o professor quer desenvolver. Essa é a aprendizagem baseada em problema. O professor pensa um problema, pensa um gabarito desse problema, pensa parâmetros da resolução do problema, apresenta o problema para os alunos e vai guiando o processo até eles chegarem à solução. Isso é aprendizagem baseada em problema, tá? A aprendizagem baseada em projeto é completamente diferente. Eu não proponho uma coisa que eu sei a solução. A ideia é eu propor aos alunos um problema ou uma questão a ser resolvida complexa, que provavelmente não tem a solução definida ou pronta, e que o aluno vai buscar uma solução por um caminho totalmente livre e que é muito difícil de eu controlar, eu consigo guiar. Então deixa eu dar um exemplo aqui. Eu chego para meus alunos e falo assim, a gente está tendo uma crise ambiental.
e com essa crise ambiental a gente tem um problema habitacional. Eu quero que vocês pensem numa solução para essa crise. Proponham daqui a 3 meses uma solução para a crise ambiental na nossa cidade. Notem que eu não tenho essa solução, eu nem sei que solução é essa, eu não tenho gabarito. Eu dei um problema genérico, aberto, se bobear nem tem solução ainda, ou não tem solução fácil. Mas ao pensar nesse problema para resolver, a crise habitacional da minha cidade, no cenário climático ambiental que a gente está, os alunos vão ter que entender como é que funciona o clima, o que é essa crise, como é que ela se coloca no cenário atual, e eles vão começar a pensar soluções. Vamos criar casas sustentáveis, vamos criar isso. E aí eles vão começar a desenvolver projetos para resolver aquele problema. Então, vamos pensar numa casa sustentável, que pode ser assim, pode ser assado, e aí eu vou provocando e dando ferramentas para eles. Ok, você vai criar uma casa, qual material que ela vai ser feito? Onde ela vai ser colocado? Como que isso afeta? Então, note que o fato do problema ser aberto leva ao aluno diferentes caminhos e que eu tenho que ter muito mais ferramentas no meu cinto de Batman para poder orientar ele no processo. Então é um processo muito mais livre, muito mais amplo e muito mais complexo para mim e para o aluno. E ele vai desenvolver um projeto para solucionar aquilo. E aí você pode falar, mas Alex, o projeto também envolve um problema. Sim, tem um problema a ser resolvido, por isso tem a confusão. Porque como todo projeto desenvolvido pelos alunos visa atacar algum problema, as pessoas acham que a aprendizagem baseada em projeto tem problema, é problema também. Mas não, as técnicas são diferentes. A técnica que a gente costuma chamar de aprendizagem baseada em projetos envolve um problema em aberto, provavelmente sem solução fácil ou sem solução, e que o aluno pode explorar de formas diferentes. Eu já apliquei essa técnica sem dar ao aluno nenhum problema. Eu já cheguei para um grupo de alunos que moravam numa escola interna e falei assim, olha, vocês têm que pensar algum problema da vida residencial de vocês que vocês gostariam de desenvolver um projeto para resolver. Então notem que nem o problema, porque eu poderia chegar e falar assim, vocês têm que resolver o problema da falta de água. Eu dei o problema, eles vão fazer um projeto para resolver. Eu nem o problema dei, eu cheguei e falei, vocês têm que escolher um problema da sua vida residencial e aí pensar um projeto para resolver esse problema. Então a primeira etapa deles é eles vão escolher o problema. E depois de escolher o problema, eles vão pensar um projeto. E depois eles vão executar esse projeto e vão ver se possuem uma solução final. Note que foi tudo muito aberto. E aí eu posso ter um aluno pensando num problema de falta de água, o outro aluno pensando num problema de falta de energia, o outro pensando em questão social, e cada um vai ter Esse aqui da falta de água vai pensar um projeto prático, que ele vai construir lá a solução lá. O da falta de energia vai pensar num projeto econômico, de economizar energia em determinados horários. E o social vai pensar num aplicativo para socializar os alunos. Notem que são 3 projetos totalmente diferentes, com soluções muito amplas, que é o contrário do problema. A aprendizagem baseada em problema, eu dei, um paciente está doente, esse aqui são sintomas. Todo mundo vai passar pelas mesmas etapas, vai pedir, tem alguma versatilidade, um aluno vai pedir exame de sangue, o outro vai pedir raio-x, mas a conclusão que eles têm que chegar no final da doença é a mesma, a solução é a mesma, o caminho pode ser um pouco diferente, mas o ponto final é o mesmo. E o caminho é muito mais restrito. As diferentes caminhos vão apontando para o mesmo lado. Então, será que eu consegui me fazer claro da diferença entre os dois? Aprendizagem baseada em problema específico, caminho bem determinado, com alguns parâmetros de adaptabilidade, mas muito poucos e todo mundo chega no mesmo ponto. Aprendizagem baseada em projetos, problema em aberto, totalmente definido pelo aluno, solução totalmente proposta pelo aluno, que pode gerar caminhos completamente diferentes, um para cada aluno. Tá? Então, o nome é muito parecido, inclusive na aprendizagem baseada em projetos tem um problema a ser resolvido, mas são coisas completamente diferentes. Ambas valiosas, ambas têm sua finalidade bem específica, ambas podem ser muito eficientes para coisas muito particulares, e eu já usei as duas extensivamente, eu uso até hoje exaustivamente em todos os níveis do ensino básico. Até o ensino fundamental 1, eu tinha colegas que eu ajudei a montar estratégias de aprendizagem por problema e por projeto no terceiro, quarto, quinto ano do Fundamental 1. Então, se você tiver interesse, e eu super recomendo que você aprenda mais sobre essa proposta, faça o nosso curso sobre aprendizagem baseada em projetos e problemas e que você vai ver o potencial absurdo. E o curso é cheio de exemplos e possibilidades e estruturas e estratégias para você pensar um projeto, dificuldades, desafios, vantagens, atalhos que você pode tomar. Então, é muito legal. Se você não quiser esperar o curso e quiser se aprofundar um pouco mais, tem 2 livros que você pode ler. E aí entra a polêmica, que é o livro Aprendizagem Baseada em Projetos, do Bender, e Aprendizagem Baseada em Problemas, do Munhoz. Por que entra essa polêmica? É porque os livros estão com o nome invertido.
tá? O livro Aprendizagem Baseada em Projetos, do Bender, descreve toda a estrutura da aprendizagem por problemas, que eu expliquei aqui, inspirado na Escola de Medicina do Canadá, na Faculdade de Medicina do Canadá. E o livro Aprendizagem Baseada em Problemas, do Munhoz, descreve toda a estrutura de projetos, que são a ideia dos problemas abertos, amplos, determinados totalmente pelo aluno. E aí você fala, Alex, mas então se o nome está trocado, por que a gente não troca o nome da definição? É porque eu acho que essa troca de nome rolou muito na tradução de artigos, nessa confusão de colocar todo projeto tem um problema a ser resolvido, mas a gente tem que se pautar por alguma âncora. Eu me pauto pela origem histórica, tá? Então, historicamente, as primeiras pessoas a usarem o termo aprendizagem baseada em problema, problem-based learning, foram os médicos do Canadá na Faculdade de Medicina, fazendo lá aquele formato muito parecido ao diagnóstico do Dr. House. E por décadas ali, até a década de 90, quando se falava em problem-based learning, aprendizagem baseada em problema, se referia a esse método com problema mais fechado, gabarito definido, bem nesse formato. Enquanto que as primeiras pessoas a usarem o termo projeto, project-based learning, datam da época do John Dewey, que era a ideia de um projeto aberto, que o aluno determina o problema que ele quer resolver, o aluno cria seu próprio caminho, uma coisa bem mais ampla. E por anos, até na década de 80, quando se falava em aprendizagem por projetos, era nesse sentido. Inclusive a Escola da Ponte, né, idealizada ali pelo José Pacheco, é uma escola pautada em aprendizagem por projetos, classifica como projetos essa ideia do problema aberto, de cada aluno se direciona num caminho que ele mais quer, com diferentes resultados finais, cada aluno com o seu projeto diferente, ou seja, a definição que eu usei aqui. Então, o método proposto pelo John Dewey, que ele usa a palavra projetos, e que foi sendo lapidado e reutilizado em décadas, e que inspirou a Escola da Ponte do José Pacheco, que é um método onde ambos usam o termo projetos, é descrito em detalhes no livro Aprendizagem Baseada em Problemas, do Munhoz. Por isso que o nome está trocado. E o método que foi, historicamente, ao longo de mais de 40 anos, classificados como problema, aprendizagem baseada em problema, que é um método iniciado nas faculdades de medicina do Canadá e que foi sendo tratado como problema ao longo de décadas, até chegar ali na década de 80 e 90 em trabalhos falando sobre aprendizagem por problema, é um método descrito no livro Aprendizagem Baseada em Projetos, do Bender. Então, o livro do Bender tem projetos no título, mas descreve um método que durante mais de 40 anos era referido por todo mundo que usava como problema. E o livro que tem problema no título, do Munhoz, descreve um método que por mais de 60 anos foi usado por todos os autores como projeto. Por isso que eu digo que os nomes estão trocados. Então, para clarear um pouco a confusão, aprendizagem baseada em problema e projeto são coisas diferentes. Se você quer entender o que é aprendizagem baseada em projetos, você lê o livro Aprendizagem Baseada em Problemas, do Munhoz. E se você quer entender melhor o que é aprendizagem baseada em problemas, você lê o livro Aprendizagem Baseada em Projetos, do Bender. Os dois livros são maravilhosos, eu tenho os dois aqui, inclusive no meu cenário, estão aqui atrás, ó, os dois, tá? E eu uso muito constantemente. Tem outros livros, outras literaturas interessantes também. E se você quiser se aprofundar mais, não tiver tempo de ler os livros e quiser saber mais detalhes práticos, inclusive sobre experiências pedagógicas de aplicações em diferentes séries, faça o nosso curso sobre aprendizagem baseada em problemas e projetos, que está muito interessante e discorre muito sobre esses dois formatos e você vai entender melhor a diferença entre eles. Tá bom?